Fala, pessoal, retornei aqui. Esse provavelmente vai ser o último vídeo, tá, do pré-aula, certo? E posteriormente, do que eu acabar de fazer essa apresentação para vocês dos erros, a gente vai discutir então no momento síncrono a questão dos zeros de funções, tá? E os métodos para obter esses valores de zero, tá? Então, o erro de arredondamento, tá, gente? Da onde que é proveniente o erro de arredondamento, tá? Então, ele é devido à representação numérica finita. Aqui está dizendo da máquina. Por quê? Como que a gente está trabalhando com a questão computacional, né? O computador ele tem um limitante. O que é o limitante? O número de casas do visor, ou quantos números, né, dígitos ele pode considerar para fazer essa expressão. Então ele vai ser forçado a fazer um arredondamento. Ou até mesmo a gente, né? Normalmente a gente vai lá, pega um dado valor, né? Você tem, né, todos vocês já fizeram isso, né? O número que você vai ter que trabalhar é 1,357. Nossa, vai dar trabalho para fazer multiplicação, soma com isso, eu posso arredondar, né? Arredondo para 1,36. Tá? Você fala, aproximadamente 1,36. Ou seja, quando você está fazendo isso, você está gerando o quê? Um erro. Tá? Então, isso vai existir. Então, quando eu limito o número de casas decimais que eu quero trabalhar, tá? Seja pela questão do computador, né? Ou seja por questão, né? Para o cálculo não ficar muito extenso, você vai estar gerando esse tipo de erro de arredondamento. Né? Por exemplo, o número π ele é irracional. Isso quer dizer o quê? Ele tem infinitos casas decimais e não tem infinitos dígitos. Tá? No entanto, né, o computador ou mesmo a gente consegue armazenar apenas uma quantidade finita de dígitos, a gente não consegue guardar todos. Por exemplo, eu sei que π é 3,1415, 16, se eu não me engano, né? Eu não me recordo agora, mas é 3,1415, eu olhei na calculadora, 92,65,4. Mas eu tenho fixo 3,1415, tá? Poderia, na verdade, usar 3,1416, né, como uma aproximação. Então, a gente tem essa definição de erro devido a esse arredondamento. Né? Então, as pessoas arredondam, os computadores arredondam devido a essa limitação. Tá? Então, isso vai gerar um erro devido, então, você não está trabalhando com valor exato, mas com valor aproximado. Perfeito? Então, primeiro tipo de erro, o erro gerado por arredondamentos. Tá? Segundo tipo de erro é o erro de truncamento. Pessoal, o que quer dizer truncar? Tá? Truncar é você interromper um processo. Tá? Vamos retornar lá no primeiro exemplo, né, que eu falei ali da questão ali do método numérico, que a gente trabalhou com aquela esfera submersa. Tá? A gente procedeu aquele processo, fez aquele processo de refinamento até chegarmos no 11,86, né, até 11,86,2. Né? A gente definiu esse intervalo e parou por aqui. Por quê? Porque a gente achou que o resultado era suficientemente adequado, então veio na parte da nossa impressão. Eu parei o processo, mas esse processo ele poderia ser continuado, ou seja, chegando em mais refinamentos. Eu poderia chegar neste número em relação a esse, com uma precisão muito grande. Tá? Eu estaria muito próximo do valor exato se eu continuasse esse procedimento. Tá? Então, truncar é limitar um processo infinito. Isso vai estar muito evidente nos processos iterativos, que são os processos de resolução que a gente vai estar estudando. Né? Processos iterativos são processos que se repetem em ciclos, né? Até que a gente obtenha um erro desejado. Então, erro desejado, ele é um procedimento de truncamento. Né? Qual é o erro que eu desejo? Tá? Quando eu atinjo esse erro, eu paro o processo. Então, eu estou truncando. Eu posso truncar um processo por quantidade de operações. Eu quero fazer 20 vezes o mesmo ciclo e chegando na 20ª eu vou parar. Então você também truncou essa operação. Tá? Você definiu quantos, por exemplo, refinamentos você faria. Faça com 20 refinamentos, faça com 10 refinamentos. Você está definindo então um limite para o seu processo. Tá? Então a gente pode truncar pela questão do erro,
né? Qual é o erro desejado, a gente pode truncar por número de processos, a gente pode truncar simplesmente porque acho que está bom, tá? Claro que na disciplina a gente não vai trabalhar com acho que está bom, né? A gente vai definir o erro que a gente vai estar trabalhando. Mas erro de truncar, então, é limitar um processo que seria infinito, tá? Temos erro inerente ao dado, tá? O que é erro inerente ao dado? Muitas vezes você vai utilizar um certo valor e esse valor ele já foi aferido, ele já foi medido por outra pessoa. Então esse valor ele já vem carregado com um certo erro, né? Então o cara falou para você, qual que é a distância? A distância é 2 metros. A distância é 2 metros, né? Ela pode ser algo entre 1,99 e 2,01 metros, tá? Mas ela não é 2 metros, né? Vai depender também da precisão que a pessoa utilizou para fazer essa medição. Então esse erro normalmente ele é gerado ao coletar-se o dado. Então normalmente ele acontece pela precisão da ferramenta utilizada para mensurar uma certa grandeza física. Então seja um paquímetro, um termômetro, uma balança. Então esses instrumentos carregam um erro consigo, né? Um erro de arredondamento. Então esse dado ele também já vai vir com um erro, tá? Então ele é inerente do próprio dado, tá? Erro inerente ao modelo matemático. Esse aqui é um dos mais tramitosos, né? O que é modelo matemático? Tá, gente? Modelo matemático é a fórmula, tá? Então quando você pega uma certa situação, ou da física, da matemática, você tem uma fórmula. O que acontece com essa fórmula? Essa fórmula, na maioria das vezes, ela não atende, dentro de um problema físico, tá? Todos os parâmetros, todas as variáveis que o problema requer. Então ele faz algumas simplificações. Isso quer dizer que o seu modelo ele não vai gerar um valor real, né? Ele não vai gerar um valor exato, ou ele vai gerar um valor que corresponde com a realidade, ele vai gerar uma certa diferença, tá? Que isso é muito observável, né? Vocês conseguem, eu fiz a conta, dava 15, eu fui fazer a medição lá, deu 17, deu uma diferença de 2 unidades. Sim, por quê? O modelo matemático ele não estava totalmente condizente a todas as variáveis. Exemplo, tá? Vou falar aqui um pouquinho da mecânica dos fluidos. Você pega a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela leva em consideração, tá, que, né, o seu fluido seja incompressível, tá? Ele não pode sofrer compressão, tá? O regime é permanente, ou seja, não há variação na velocidade de escoamento, né? Ou pelo menos não há variação nas condições de escoamento, tá? Isso tudo já não condiz com o problema de realidade, tá? A não ser que você esteja com um ambiente controlado, tá? Então quer dizer que a equação de Bernoulli ela te fornece, né, uma ideia geral das energias associadas aos fluidos, ao mecanismo de fluido, né, escoamento de fluido, mas ela desconsidera muita coisa. Por exemplo, ela desconsidera os atritos internos entre as moléculas do próprio fluido, né? Os fluidos, ao se mover, os átomos estão se chocando, isso gera atrito entre eles, esse atrito é dissipado na forma de calor, então você tem uma energia dissipada. Mas eu posso contornar a equação de Bernoulli acrescentando lá no final dela, né, a perda de carga. Sim, né? Mas, por exemplo, ainda assim não é levado em consideração, por exemplo, variação de temperatura na tubulação, né? Variação de temperatura vai ocasionar dilatação, compressão, né? Isso quer dizer que o seu fluido não vai permanecer com a mesma massa específica, tá? Então ele é compressível, por menor que seja, é compressível. Isso vai gerar erro no final, tá? Então eles são modelos que não atendem totalmente, né, todas as variáveis, todas as condições no mundo real, tá? Então o modelo matemático ele também então gera erro, tá? Por melhor que seja o modelo matemático utilizado, ele ainda vai estar gerando uma pequena diferencinha lá no final, tá? Dizendo aqui, claro, né, para problemas físicos, né, mecânicos, químicos, tá, elétricos, qual seja a região, ele vai estar trabalhando com isso. A matemática funciona bem dentro da própria matemática, tá? Fora dela, ela vai apresentar essas imprecisões. Perfeito?
E temos o erro de propagação, tá, gente? O que é esse erro de propagação, né? Quando a gente toma, então, um valor numérico aproximado, né? Eu pego esse valor aproximado e eu utilizo ele dentro de operações matemáticas, por exemplo, eu utilizo ele dentro de uma fórmula, tá? Que é um modelo matemático. Tá? E eu já saio com um valor aproximado, que eu coletei ele no mundo real. Né? Então, eu fui lá, fiz uma medição do comprimento e vou calcular o volume. Vamos fazer aqui uma breve reflexão. Né? Digamos que a gente vai medir o volume de um paralelepípedo, tá? Reto. O volume do paralelepípedo reto é A vezes B vezes C, que são as 3 dimensões. Aí você vai lá, pega uma trena, tá? E você vai fazer a medição. Você tem um retorno de que A ele é um valor aproximado, então note que é um tracinho em cima, a 2 centímetros, B é um valor aproximado de 4 centímetros, e C é um valor aproximado de 5 centímetros. Tá? Você usou ali uma trena. A trena tem uma imprecisão na hora da impressão dos valores. Então, digamos que aqui tem um erro contido de 0,01. Né? Um erro muito pequenininho, mas ele esteja presente. Tá? Então, quer dizer que, não é ali. Né? O erro da precisão da nossa trena, tá? É de 0,01. Isso quer dizer que os valores exatos, né? Os valores A, B e C, tá? Na verdade vai ser dado A igual a 2 mais ou menos o 0,1, que seria essa precisão da ferramenta. Tá? B seria 4 mais ou menos 0,01, que é a precisão da nossa ferramenta de aferição. Tá? 5 mais ou menos 0,01 centímetros. Então, note que esses valores são aproximados e esses valores vão ser operados. Tá? Então, quer dizer que ao realizar uma operação com valores aproximados, o resultado que eu vou obter também vai ser um valor aproximado, ou seja, o valor volume aproximadamente vai ser o valor aproximado de A vezes o valor aproximado de B vezes o valor aproximado de C. Tá? Então, o resultado final também vai ser um valor aproximado. Ou seja, o volume real, né, vai ser dado por V igual a A vezes B aproximado vezes C aproximado, mais ou menos um valor de erro absoluto. Tá? E esse erro absoluto é exatamente o que? A propagação dos erros de A, B e C dentro desta operação. Tá? Então, operar-se com valores aproximados vai te retornar também um valor aproximado, gerando um novo erro. Esse erro, né, ele não é de 0,01. Tá? Ele foi propagado. A gente não vai se dar ao luxo de calcular, tá, esse erro. Perfeito? Mas é importante que vocês o conheçam. Tá? Então, gente, esses aqui são os tipos de erro. Tá? E agora eu vou resolver aqui 2 exercícios, né, que falam sobre esses erros. Tá? Então, primeiro, nós temos, na aferição da amperagem de um sistema elétrico, o técnico responsável, né, pela aferição utilizou um amperímetro de precisão 0,01 ampere. Pessoal, o que é a precisão do amperímetro? É o erro que ela trabalha. Tá? Então, o erro absoluto do amperímetro, I, tá? Então, mandando 1 por I, é de 0,001. Tá? Então, considerando que o valor da aferição pelo amperímetro foi de 0,556 ampere, ou seja, eu tenho a corrente elétrica aproximada, não exata, tá? Por isso o tracinho em cima. Então, 0,556 ampere, tá? Com esse valor de erro. Ele pede para a gente expressar o intervalo de confiança do valor exato da amperagem, tá? E o valor do erro relativo aproximado da aferição. Tá? Como que eu vou gerar o intervalo? Né, gente? I, que é a nossa corrente exata, ela vai ser algo entre 0,556
mais ou menos o erro absoluto, tá? Que é 0,01 ampere. Ela vai estar em algo dentro desse valor. Esse valor aqui, então, é o nosso corrente aproximada e esse cara é o nosso erro absoluto da corrente. Tá? De forma intervalar, né? Nós teríamos, então, 0,556 menos 0, opa, aqui tem mais um zero, né? 0,1. Então, 0,555, que é menor ou igual ao valor exato da corrente, que é menor ou igual a 0,555 mais 0,01, tá? Então, 0,557 amperes, tá? O valor correto da medição estaria dentro desse intervalo. Perfeito? O erro relativo, né? Então, erro relativo na nossa corrente, né? Vai ser o erro absoluto dividido pelo valor aproximado, tá? Vezes 100, porque eu vou querer em percentual, tá? Então, nós vamos ter aqui o nosso erro absoluto é de 0,01, tá? Dividido, então, pelo nosso valor aproximado, que é 0,556 vezes 100. Tá? Então, nós teremos 0,001 dividido por 0,556 vezes 100. Nós temos aqui um erro percentual de aproximadamente dá 0,179, tá? Então 0,18 aproximadamente, né? 0,18%. Um erro bem pequeno, tá? Então relativamente pequeno, tá? Comparando aí então a ordem dos valores que nós estamos trabalhando. Perfeito, pessoal? É um erro, né? Intervalo de confiança, um intervalo que contém o valor exato da medição. Vamos fazer mais um. Esse aqui é um caso verídico, interessante guardar esse carinha, né? Tá aqui o gabarito embaixo. A maioria dos radares eletrônicos, né, utilizados em rodovias apresenta uma margem de erro de 7% sobre o valor de sua medição. Tá? Então, considerando que um veículo automotor trafegue uma rodovia cujo o limite de velocidade é de 120 km por hora, e ao passar por um radar o mesmo registre a velocidade de 127 km por hora, é possível o motorista do veículo ser autuado por trafegar acima da velocidade da via? Para responder essa pergunta, determine o valor do erro absoluto e o intervalo de confiança para a medição feita pelo radar. Tá? Pessoal, o que acontece? Como eu disse, a velocidade registrada pelo radar é uma velocidade média, tá? Ou seja, é um valor aproximado. Então, aproximadamente, a velocidade do veículo é de 127, que foi o registrado pelo radar. Certo? Agora, né? A informação é que o radar eletrônico tem uma margem de erro de 7%. Tá? Tem um valor de erro de 7%. Perfeito? Então, como que a gente consegue? 7% é o erro relativo. Então, o erro relativo, a velocidade, no caso, é o valor do erro absoluto dividido pelo valor aproximado. Trabalhando com essa expressão, nós podemos chegar que o erro absoluto é igual ao erro relativo vezes o valor aproximado. Tá? Então, nosso erro absoluto ele vai ser de erro relativo 7%, então 7 sobre 100, vezes o valor aproximado da medição, que é de 127. Ou seja, o nosso erro absoluto é 0,07 vezes 127. Nós temos 8,88 quilômetros por hora. Tá? Esse é o erro absoluto do radar para a velocidade de 127. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade
velocidade V exata, ela é dada por 127 mais ou menos 8,89, devido a esse erro. Tá? Isso gera para nós, então, que a velocidade exata, ela está entre, lembrando, né? 127, então, menos 8,89, nós vamos ter 118,11, tá? A 127 mais os 8,89, que vai gerar para a gente, então, 135,89 km por hora. Tá? Então, pelo erro de precisão ou imprecisão do radar, o valor que ele mediu foi de 127, mas isso me sugere que a velocidade verdadeira, a velocidade real do veículo, está entre 118 a 135. Tá? Então, diante disto, o motorista pode ser autuado, já que a velocidade máxima da pista, tá, é de 120 km por hora? Tá? A resposta é não. Tá? E por que a resposta é não? O motorista ele só pode ser autuado, né, se a velocidade for superior a 120. Tá? Se ele tiver com 120, ele não pode ser autuado. Né? Então, abaixo de 120 ele não é autuado. O nosso intervalo ele vem então do 118,11 até o 135,89. Então quer dizer que a velocidade dele está dentro desse intervalo. Então note que nesta situação existe a possibilidade, nesse intervalo, de que o veículo não esteja dentro da faixa de estar acima da velocidade. Então ele não pode ser autuado. Tá? Ele não pode ser multado devido a isso. Perfeito? Por causa que existe a probabilidade, né? O valor exato da velocidade pode estar aqui. Pode estar acima? Pode. Mas como existe a possibilidade de ser menor que 120, ele não pode ser autuado. Ele só poderia ser autuado se esse limite aqui, o limite inferior, fosse, por exemplo, 121 ou 120,2. Tá? Daí quer dizer que certeza, ou de forma certa, né, ele estaria acima da velocidade, porque o intervalo de confiança também estaria acima. Todo o intervalo de confiança estaria acima da velocidade. Certo, pessoal? Bom, para o pré-aula é isso. No aumento síncrono a gente vai falar então dos zeros de funções reais, do método da bissecção, do método do Thompson. Até lá, grande abraço, fui!